Salve, salve, fiel torcida! Salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que sim. O Coringão empatou mais um jogo, né, cara? Pelo amor de Deus, time, hein? Não vai, mano? Que isso, cara? Mas não é sobre o jogo que eu vim falar. O jogo a gente vai falar na live logo mais à noite aí, no nosso canal, né? À noite tem live, a gente vai falar sobre isso na live, tá? Vim falar hoje aqui, até um pouco atrasado, né? Era para ter feito esse vídeo antes, mas eu estava esperando algumas informações para poder produzir para vocês. A gente vai falar sobre a denúncia na semana passada realizada pelo MP ao João Odair, né? Popular Caveira, Matias Dávila e Wesley Mello, diretores financeiros do Corinthians, e o Roberto Gavioli, novamente, mais uma denúncia contra ele em relação aí ao suposto desvio de mais de 3 milhões de reais dos cofres do Corinthians, né? Então, vamos trazer aqui informações importantes e que não saíram em lugar nenhum, informação inédita para você aqui. A gente vai trazer nesse vídeo. Quero que você preste muita atenção. A gente vem fazendo uma série de vídeos em relação a isso, né? E esse vídeo vai ser mais um dessa série, dessa investigação que o Ministério Público está fazendo em cima do Corinthians para desvendar esses crimes que aconteceram de desvios, de notas frias, de cartão corporativo, enfim. Toda essa situação aí, o Ministério Público está investigando e você está acompanhando aqui no canal. E esse vídeo vai ser mais um vídeo importante dessa série importante. Então não saia daqui. Vou trazer para vocês aqui informações inéditas em relação ao caso, tá? Então não perca. Mas antes, pessoal, poxa vida, cara, não tem como. Eu venho pedir para vocês aqui, tá? Para falar para vocês aqui do nosso parceiro, 1908 Coffee Station. Esse café é fantástico, esse café é sensacional. Esse café, cara, assim, eu gosto muito de café, como eu falei para vocês, tá? Admiro bastante. Mas esse aqui, irmão, eu nunca tomei nada igual, irmão. Consuma, compre, experimente. Compre o café, que realmente é fantástico. Fantástico. Café 1908 é um café brasileiro, tá? Produzido na Fazenda Baú, lá em Minas Gerais, tá? Colhido na Fazenda Baú, lá em Minas Gerais, tá? E produzido pela 1908 Coffee Station, que é o café brasileiro, mas com ingredientes orientais, tá? Origem oriental. Esse aqui mesmo é o Haná. Olha só, sensorial, rosa, mel e maçã verde. Cara, sensacional, irmão. Consuma, experimente, tá? E se você quiser conhecer, você que mora em São Paulo quiser conhecer a cafeteria, tem duas cafeterias em São Paulo da 1908 Coffee Station, tá? Uma lá na rua Coronel Oscar Porto, 860, no Paraíso, e a outra fica na Avenida Paulista, no Shopping Cidade de São Paulo, no 4º piso, tá? Então, vá lá, visite a nossa cafeteria. Mas se você quiser, você não mora em São Paulo, quiser saber mais, tem o Instagram, @1908 Coffee Station. Vai no Instagram da 1908 Coffee Station, troca uma ideia com o pessoal lá, converse com eles, pergunte a eles aonde pode encontrar o café, você que é fora de São Paulo, para você comprar e adquirir o café 1908 Coffee Station. Fantástico, tá, pessoal? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Ah, e se você comprar o café, tirar uma foto e me marcar, eu vou te mandar um brinde aí direto na sua casa. Do blog do Macedo, beleza? Outra coisa também, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, que é sempre importante para nós, tá bom? Bora lá então, pessoal. Bora lá então. Falar de coisa séria, coisa importante, né? Que é essa situação do Corinthians, as denúncias que foram feitas aí contra os dirigentes. Roda a vinheta aí, produção. Pois é, vamos já apresentar aqui para vocês, né? Tudo sobre essa situação. Lembrando, sempre bom lembrar, tá? Eu tenho uma IA, onde eu jogo meus textos, jogo lá meu conteúdo, eles criam essa apresentação e aí eu trago para vocês aqui a apresentação. Tá? É a IA do Google, tá, pessoal? Notebook KLM, muito boa IA. Quem quiser usar para estudos é muito boa. Não estou vendo nada do comercial, tá? Mas ela é muito boa mesmo, tá? Bora lá então, pessoal. Ó, para você entender, tá? É que muita gente tá me perguntando, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para a tela. Muita gente tá perguntando a mim por que o André Sanches e o Duílio não foram denunciados.
porque só foi denunciado Gavioli, o Caveira, o Matias Dávila e o Wesley Mello. Eu vou explicar nesse vídeo, tá? Trazer informações importantes e inéditas para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Cadê? Aqui. A anatomia de um desvio, o caso dos 7,3 milhões de reais. A síntese executiva da denúncia do MP contra ex-dirigentes do Corinthians. Aqui, pessoal, e quem foi? Qual foi o período que aconteceu esses supostos desvios, tá? E quem foram os denunciados? De 2018 a 2023, gestão de André Sanches e do William Monteiro Alves. Ah, Macedo, mas por que eles não foram denunciados? Eu vou dizer aqui para vocês. Eu vou explicar nesse vídeo, tá? Vamos lá, então. Qual foi o rombo? Segundo o Ministério Público, R$ 3.472.485,72. Esse valor, corrigido pelo IPCA e mais juros, chega hoje, em 2026, a R$ 7.350.771. Olha só, pessoal. Lembra antigamente, quando a gente começou a fazer as denúncias, eu denunciei lá atrás, em 24, era 7 mil, era 8 mil, era 15 mil. O Mala, quando denunciou os cartões, 10 mil, 9 mil, 12 mil. Olha só agora para que pé que tá, hein? Já tá chegando em milhões, né? Aí vocês entendem porque o Corinthians está quebrado, porque o Corinthians tem dinheiro para nada, porque o Corinthians tem 3 mil de dívida. É isso aqui. Vamos lá, então. Quais foram os denunciados? Foram 4 denunciados. Um operador ativo, segundo o Ministério Público, tá? E 3 diretores financeiros. Qual foi a tipificação do crime? Apropriação indébita continuada. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, repetindo, nós jogamos o texto na IA, e a IA faz a apresentação criando uma, vamos dizer assim, uma reconstituição dos fatos, tá? E aqui é uma reconstituição da planilha enviada pelo Corinthians ao Ministério Público. A entidade encaminhou a planilha, os valores em branco estão desprovidos de documentação que comprovem o destino ao dinheiro, tá? Isso segundo o Ministério Público. E segundo o Ministério Público, são centenas de transferências contínuas ao longo de 5 anos, sem uma única nota fiscal, contrato ou recibo válido, somente alguns recibos genéricos, alguns relatórios genéricos, nada que seja válido comprobatório. Galera, centenas de transferências ao longo de 5 anos. Sem comentário, gente. Vamos continuar aqui. E quem são os autores? Quem são os denunciados, segundo o Ministério Público? João Odair de Souza, popular Caveira, tá? Qual é o cargo dele? Ele era assessor no Corinthians e consultor de segurança, tá? Tanto a gestão do Ilho quanto a gestão Andrés. Qual é a ação? Inversão de posse. Ele recebia depósitos milionários em CPF e CNPJ próprio. A empresa que usava era o JOS Serviços, sem comprovação alguma, tá? Daqui a pouco eu vou explicar como que era isso aqui. Esse vou explicar para vocês. E os garantidores que foram denunciados também. Roberto Gavioli, gerente financeiro, terceira denúncia já em Gavioli. Terceira. Gavioli já foi denunciado no caso dos cartões do Andrés, no caso do cartão do Duílio e agora também no desvio dos 3,4 milhões. Então, Gavioli já é a terceira denúncia. E os outros 2 denunciados, Matias Dávila, diretor financeiro, e Wesley Mello, diretor financeiro também. Matias Dávila, diretor financeiro da gestão Andrés, Wesley Mello, diretor financeiro da gestão Duílio. E qual é a ação dos 2? Omissão qualificada. Tinha um dever legal e estatutário de impedir o resultado, mas não agiram, tá? Aí você pergunta, Macedo, por que os diretores financeiros foram denunciados agora e na outra não foram denunciados? Eu vou explicar aqui também para vocês. Por que só o Gavioli foi denunciado na outra? Vou explicar aqui para vocês também. E qual era o modus operandi? Segundo o Ministério Público, tá, pessoal? Isso aqui, como eu falei, é retirado da denúncia do Ministério Público. Então, segundo o Ministério Público, como era feito o modus operandi?
O Caveira fazia uma solicitação genérica no departamento financeiro, tá? O Caveira pede adiantamento vultuoso sob o pretexto de segurança. Exemplo, adiantamento para contratação de um evento de seguranças para a presidência, tá? A aprovação cega. O departamento financeiro autoriza sem exigir qualquer orçamento, contratos ou causa jurídica. Então, o Caveira chegava lá, fazia o pedido, automaticamente já era aprovado o pedido dele, sem nenhum tipo de constatação ou pedido de apresentar algum orçamento, alguma coisa no sentido, tá? Imediatamente a transferência já era feita, tá? E segundo o Ministério Público, segundo a denúncia, houveram repasses mensais e quinzenais nos valores de 15, 20 e 30 mil reais. 15, 20 e 30 mil reais mensais. Bom, iam direto para o CPF ou CPJ do Caveira, tá? E o buraco negro? Caveira apresentava apenas relatórios frágeis e unilaterais, sem validade contábil fiscal e sem como pudesse ter ali o rastreio desse dinheiro, tá? Aqui é legal. O Ministério Público fez uma comparação, tá? Na denúncia ele faz uma comparação. Como é feito nas empresas tradicionais, como é feito o modo tradicional, como é feito o modo normal, né? O modus operandi normal das empresas e como era feito no Corinthians. Como é feito nas empresas. Identificada a necessidade de uma contratação, né? O cara que identificou vai lá para o Corinthians, explica. O Corinthians faz uma cotação, escolhe qual o melhor preço. Isso era para ser feito dessa forma, a empresa, né? Vamos corrigir aqui. A empresa identifica uma necessidade, a empresa faz uma cotação, escolhe o melhor preço, faz um contrato formal com a empresa que ganhou. A empresa que ganhou a licitação executa o serviço, recebe e emite uma nota fiscal para a empresa contratante. Esse é o procedimento normal. Como era feito no Corinthians? No Corinthians era feito o adiantamento antes de qualquer coisa. A transferência no CNPJ ou na conta pessoal do Caveira. Sem o Caveira apresentar contrato, sem o Caveira apresentar nota fiscal, apenas alguns relatórios simples, sem validade alguma. Olha só, pessoal. Olha a bagunça que era o Departamento Financeiro do Corinthians. Olha a bagunça que era isso aí. É impressionante, galera. É impressionante. Impressionante. Segundo o Ministério Público, há um rompimento da cadeia contábil e fiscal. O gasto nasce, o documento, e depois é pago. No Corinthians era o contrário. No Corinthians era o contrário. Impressionante. Impressionante a bagunça que era o Departamento Financeiro do Corinthians, tá? Vamos aqui. Aqui, pessoal, aqui um dado importante para vocês entenderem, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, por que agora o Wesley e por que agora o Matias Ávila são denunciados e em outros casos não. Por quê? Porque para fazer essas transferências, para fazer esses pagamentos, ficha de assinatura, tá? Como que ele identificou isso? Como que o Ministério Público identificou isso, tá? Número 1, ficha, só repetindo, tá? Isso aqui é só uma representação, tá, pessoal? Uma representação feita por IA, só para vocês entenderem, tá? Ficha número 1. Número 1, perdão. Fichas de assinatura confirmam que a transferência partiram de conta com acesso restrito aos diretores financeiros. Então, o dinheiro saiu da conta do clube e esse acesso era restrito aos diretores financeiros, tá? Número 2. Qualquer repasse para a conta jurídica de Caveira exigia autorização daqueles com poderes de movimentação, que seriam quem? Matias Dávila e Wesley Mello, tá? Terceiro, a existência de intervenção de terceiros, a alegação de desconhecimento sobre mais de 400 depósitos
contínuos é meramente impossível. Vocês entenderam esse terceiro ponto? Eu vou sair da tela para vocês lerem aqui. Vou sair da tela, vou deixar a tela cheia. Olha esse terceiro ponto. A inexistência de intervenção de terceiros. A alegação, os caras alegaram desconhecimento sobre os mais de 400 depósitos contínuos que foi feito na conta do Caveira. Para o Ministério Público, materialmente, é impossível eles desconhecerem desses 400 depósitos. Eles eram responsáveis por ter a chave de acesso para autorizar as transferências. Então, meus amigos, o Ministério Público não engoliu a defesa, nem do Dávila, nem do Wesley Mello. Por quê? Porque eles tinham que autorizar os depósitos na conta do Caveira. Eles eram obrigados a autorizar. Se eles não autorizassem, os depósitos não eram feitos. Então, passava por eles. Tinha que passar por eles. Aqui explica bem. A omissão qualificada. Como teria que ter sido o procedimento? Primeiro, o dever de agir. Era obrigação estatutária e contratual de cuidado, proteção e vigilância do patrimônio do Corinthians. Isso foi feito pelos caras? Aparentemente não. Supostamente não, né? Número 2. A posição de garantidor. A tendência hierárquica e controle formal sobre o fluxo. Eles podiam e deviam bloquear esses depósitos, tá? Então, segundo o Ministério Público, tanto o Matias Dávila como o Wesley Mello tinham a obrigação de bloquear esses depósitos. E não foi feito. Terceiro, a omissão relevante. Permitir por 5 anos que a máquina não parasse, viabilizando repasses sem notas fiscais. Isso é gravíssimo. Gravíssimo essa acusação do Ministério Público. Porque os diretores financeiros deveriam agir dessa forma, no 1 e no 2 ali, não agiram. E pior, permitiram, durante 5 anos, esses repasses ao Caveira, sem qualquer tipo de comprovação. Segundo o Ministério Público, a ausência de atuação não exime a responsabilidade, caracteriza a paz. Aqui, o Ministério Público explica mais aqui, tá? O que a defesa dos diretores disseram, tá? Essa fala, eu acho, foi da defesa do Wesley Mello, tá? Diretores alegaram que deixavam tudo nas mãos do Gavioli, que não sabiam direito o que acontecia e que não queriam brecar a máquina. Mas, segundo o Ministério Público, a realidade jurídica, colocar-se propositalmente em estado de ignorância para evitar conhecimento de um fato ilícito, ignorando a inconsistência de R$30 mil por mês depositado na conta do Caveira, não afasta o crime. Então, o fato deles se colocar ali como, eu não queria parar a máquina, deixar o mundo Gavioli, não exime eles de ter cometido supostamente o crime de omissão, tá? Conclusão: o falso desconhecimento consolida o dolo eventual, eles assumiram o risco do resultado lesivo. Então, eles assumiram o risco. Vamos supor, eles alegam que não tem as mãos sujas, né? Não somos responsáveis por isso, não autorizamos nada. Mas eles mesmos dizem que ficou tudo na mão do Gavioli. Então, eles deixaram na mão do terceiro algo que eles deveriam tomar conta, entendeu? Então, eles assumiram o risco de que algo fosse feito de forma ilícita, prejudicando o clube e, consequentemente, com a anuência deles, mesmo eles sem saber, supostamente, né? Vamos lá, então. Aqui é bacana, hein? Isso aqui tem que ir para intervenção, tá, pessoal? Eu acho que vai, viu? Eu acho que foi até, tá? O Ministério Público aponta na denúncia
que foi desrespeitados 4 artigos do Estatuto do Corinthians, tá? Primeiro, o artigo 119. É obrigatória a cotação de pelo menos 3 orçamentos com despesas superiores a 5 salários mínimos. Foi feito isso? Não foi feito. A gente está falando de depósitos mensais de 20, 30 mil reais, né? Muito mais do que 5 salários mínimos, né? Foi feito orçamento? Não foi feito. Não foi feito orçamento. Então, desrespeitaram o artigo 119 do Estatuto, tá? Também desrespeitaram o artigo 8 e 9. Vedado o uso de recursos para fins pessoais, obrigatória a prestação de contas. Foi feito isso? Não foi feito isso. Segundo o Ministério Público, não foi feito. Então, também foi desrespeitado o artigo 8 e o artigo 9. Artigo 14 também foi ignorado. Dever de todos preservar o patrimônio do Corinthians e evitar o mau uso, perdas ou desvios. Então, eles, além de infringir a lei, segundo o Ministério Público, né, também desrespeitaram o Estatuto do Corinthians. Caso de expulsão. Caso de expulsão. Eles podem ser denunciados na ética por isso. Podem ser denunciados. Agora eu pergunto, algum conselheiro vai denunciar os 3? Os 2, né? Vão denunciar os 2? Não sei se o Caveira é sócio. Se o Caveira é sócio, também teria que ser denunciado. Vão denunciar esses caras para ser expulso do Corinthians? Eu duvido. Eu duvido que vão fazer isso. Eu duvido que vão fazer isso, mas deveriam fazer. Eu espero que os pessoal da oposição aí, o pessoal que quer o bem do clube, denuncie os caras. Tá aqui, ó. O Ministério Público já está indicando que eles fizeram isso. O estatuto que tem a reforma. Cara, ninguém tá nem aí pro estatuto, gente. Ninguém, cada um interpreta o estatuto do jeito que quer. Ninguém respeita o estatuto do Corinthians. Pode mudar, pode fazer 10 estatutos. Não adianta nada, porque os caras não respeitam. Tá aí, ó. O próprio Ministério Público aponta na denúncia que foi desrespeitado 4 artigos do Estatuto do Corinthians. E esses caras, por fazerem isso, deveriam ser expulsos. Deveriam ser denunciados na ética do clube. E eu espero que isso aconteça. Aqui, pessoal. Presta bem atenção que agora vai chegar o do Andrés do Duílio, tá? Muita gente brava, perguntando, Macedo, por que os caras não foram denunciados? Por que foi só no peixe pequeno? Por que foi só os caras do financeiro e o Caveira? Por que não foi denunciado do Duílio? Calma. Calma. O Ministério Público deixa isso claro na denúncia, tá? Quais são os próximos passos? O destino oculto do dinheiro. As contas do Caveira, tanto do CPF quanto do CNPJ. O Ministério Público solicitou a rastreabilidade. O crime se consumou na inversão da posse, mas a investigação continua e, por isso, o Ministério Público pede a quebra do sigilo bancário do Caveira. Tá? Outra coisa, isso já está acontecendo. As contas do Caveira, tanto da pessoa física como da jurídica, já está sendo alvo do COAF. Vocês lembram que o Ministério Público de São Paulo, na pessoa do Cássio Consilino, fez a denúncia para a Receita Federal, para o COAF investigar esses desvios? Já está sendo feito, já está sendo investigado. Aqui é independente da denúncia aceita ou não, tá, pessoal? Isso aqui já está sendo investigado pela Receita. Esse segundo passo aqui, que é o COAF, tá? E qual que é a intenção? O Ministério Público acionou a inteligência financeira para descobrir se os recursos foram ocultados ou repassados a terceiros. Estão entendendo? O COAF vai seguir o dinheiro para onde foi. Para onde foi esse dinheiro desviado, esses 3,4 milhões de reais, segundo o Ministério Público. E o terceiro, que é aquilo que eu venho falar para vocês agora, a conexão. Caveira possuía laços íntimos com ex-presidentes. As investigações prosseguirão para apurar possível envolvimento de lideranças. Não vai ficar por aqui, tá? A denúncia foi feita dos 4, primeiramente, que já tem a materialidade dos 4, segundo o Ministério Público, né? Segundo o Ministério Público, vocês deixar claro isso, tá? E agora as investigações continuam e o Ministério Público quer saber para onde foi o dinheiro.
se o Caveira gastou ou se passou para alguém. Vai dar muito pano para manga ainda, gente. Não vai acabar aqui a história. Vamos lá, então. Os pedidos do Ministério Público à Justiça, né? As consequências legais. A ação penal, a denúncia formal e o julgamento criminal dos 4 réus por apropriação indébita. Lembrando, tá? Aqui tá, réus não são ainda réus. A Justiça ainda não aceitou a denúncia. Quando a Justiça aceitar a denúncia, aí vão ser réus. Aqui eu ainda errar, tá? Não são réus ainda. Corrigindo aqui a informação. A denúncia formal feita contra os 4, que a Justiça vai acatar ou não. Beleza? Apropriação indébita, artigo 108 do Código Penal. Aqui é outra coisa que a Justiça pediu e vamos ver se o MP pediu e vamos ver se a Justiça vai aceitar. Pedido cautelar de constrição de patrimônio lícito, móveis e contas dos réus para garantir o ressarcimento à vítima. Então, o Ministério Público pediu bloqueio do patrimônio dos 4. Odair, né, João Odair, o Caveira, Wesley Melo e Matias Dávila. Ainda também requer a autorização da Justiça, tá? E o 4, que é um pedido também feito no Ministério Público, que é a reparação. A devolução de 12 milhões de reais ao Corinthians, mais de 12 milhões de reais ao Corinthians, que soma os 7 milhões desviados, né, corrigidos, 7 milhões e 350 mil, mais a multa de 75% de cada indivíduo. Então, cada um vai ter que pagar aí 5 milhões, cada um dos envolvidos, tá? A multa de 75 milhões. Vou ter que devolver os 7 milhões e mais multa ainda. Então, meus amigos. Então, aí, 5 milhões para cada. 5 milhões para cada, os 4, e mais a multa de 7 milhões e 350 mil reais. E mais a multa, né, de 7 milhões, que aí vai se dividir entre eles. Beleza? Entendeu, galera? Ficou claro para vocês? Ficou claro para vocês? Vocês entenderam? Gravíssimo. Gravíssimo. Tá? Gravíssima situação dos 4. Dos 4. Complicada, gravíssima. Vão ter que se justificar na Justiça. É muito provável que a Justiça atenda o pedido, porque as provas são incontestáveis. Tem até recibos, que eu não citei aqui, sabe, com datas diferentes. A data era de um ano, o recibo, e foi sacado no ano seguinte. É impressionante, gente. É impressionante o tamanho da bagunça que era o negócio. E por isso, o Ministério Público adiantou-se, denunciando os 4, mas vai com a investigação para onde foi essa grana. É fácil esconder 3,4 milhões de reais? Não é fácil. Não é fácil. O COAF vai achar. A Receita Federal vai achar para onde foi essa grana. Beleza, gente? Mas é isso. Queria agradecer vocês, tá? Antes de sair, por favor, deixe o like, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá uma hypada aí, ajuda a gente a manter esse projeto, que é muito importante para nós, tá? É isso, galera. Muito obrigado de coração. Fiquem com Deus. E vai, Corinthians.